Olá, queridos alunos do sétimo ano, professora Vanessa Brum aqui. E hoje eu vim gravar para vocês uma aula explicativa da apostila 4, explicando a apostila 4, tá? Eu percebi que nas últimas apostilas vocês têm deixado de fazer algumas questões e eu pensei que talvez fosse por não entender a questão algumas vezes. Então, para eliminar esse problema, eu resolvi gravar um vídeo, né, explicando a apostila 4. Bom, vamos lá. Quais são as habilidades que estão sendo trabalhadas na apostila 4? São duas habilidades: mecanismos de defesa, que é a habilidade 10, que fala sobre argumentar sobre a importância da vacina para a saúde pública, com base em informação sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças. E o sistema de alavancas, que é sobre discutir a aplicação ao longo da história das máquinas simples e propor soluções e intervenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas. Bom, pessoal, sobre essa habilidade aqui, mecanismos de defesa, eu já gravei uma videoaula na Câmara semana passada e ela deve sair ao ar semana que vem. Deve ir ao ar semana que vem. Hoje é dia 25 de agosto, então semana que vem deve sair. E sistema de alavancas, eu não sei se eu vou gravar uma videoaula sobre ela, então, na dúvida, eu resolvi explicar um pouquinho dessa daqui, adiantar para vocês a videoaula que eu fiz, gravei lá na câmera, e fiz uma videoaula agora, vou fazer uma videoaula agora sobre sistema de alavancas, tá? Para vocês conseguirem fazer a apostila. Bom, se vocês ficarem com dúvida e não conseguirem fazer, podem voltar essa videoaula, né? Depois que terminar, podem voltar quando vocês quiserem. Eu vou disponibilizar ela no YouTube. Vou colocar também nos meus canais de comunicação, se vocês precisarem. E lembrando, vocês podem vir atrás de mim lá no meu horário de atendimento no Facebook, Prof. Vanessa Brum. Eu atendo dia de segunda e terça, das 3 às 5. Ah, professora, mas eu deixei a mensagem lá. Pode deixar que quando eu começar o meu atendimento, eu vou lá e respondo vocês. Se eu tiver um tempinho durante a semana, eu respondo também, sem problema, tá bom? Então, deixem lá suas dúvidas. Vamos então começar a explicação. Bom, sobre o mecanismo de defesa, então. O mecanismo de defesa do nosso corpo. E essa defesa é feita através do sistema imunológico. Nós temos, pessoal, deixa eu pegar a canetinha aqui para desenhar. Nós temos dois tipos de órgãos do sistema imunológico, tá? Temos os órgãos primários, que é o principal local de formação e amadurecimento dos linfócitos. O que é linfócito? É a principal célula de defesa do nosso corpo, tá? Onde elas são produzidas e amadurecidas? Na medula óssea e no timo. Aqui na imagem a gente vai ter, nesse desenho aqui, ó, o timo. É esse órgãozinho aqui que fica, né, na altura da garganta aqui. E a gente tem também a medula óssea de ossos longos, como o fêmur, por exemplo, beleza? Aí a gente vai ter também, pessoal, os órgãos secundários, que eles sim vão atuar diretamente na produção da resposta imune. Por quê? Os linfócitos, eles vão ser formados e amadurecidos na medula e no timo, mas eles vão ficar nos linfonodos, nos baços, nas tonsilas, no apêndice, nas placas de Peyerl. Então, aqui, os linfonodos, a gente tem várias partes do nosso corpo, tá? A gente tem também no apêndice aqui, ó, nessa região do finalzinho do intestino grosso. A gente vai ter no baço, a gente vai ter nas tonsilas que ficam aqui também, né? Na região da boca, aqui da garganta. A gente vai ter
as placas de Peyerl que ficam na região do intestino delgado, tá? Então, os linfócitos, eles vão ficar nessas áreas aqui, produzindo a resposta imunológica, que a gente vai ver com mais calma agora. Vamos lá. Então, tá. Quais são os tipos de resposta imunológica que a gente pode ter no nosso organismo, né? Ah, peraí, desculpa, passei. Aqui. A gente tem a resposta inata. E a gente tem também, pessoal, a resposta imunológica inata, ela é o quê? Ela tem de duas formas, ela vem de duas formas, externa e interna. O que quer dizer inata? Quer dizer que nasce com a gente, é uma forma de resposta imunológica, de defesa que nasce com a gente. E aí, por isso, a gente tem de duas formas, a defesa externa e a defesa interna. A defesa externa, a primeira é a pele, que já impede de entrar invasores, né? As mucosas, como a mucosa da boca, a mucosa do sistema respiratório aqui, né, dos seios nasais, a lágrima na parte do olho. No trato digestivo, a gente tem a saliva, bactérias comensais que vivem na nossa boca ali, e o ácido estomacal também. No trato urogenital, nós temos o fluxo de urina, que é ácido, e no caso do ânus, né, que é também uma entrada de invasores, a gente tem a flora bacteriana que está ali para fazer esse equilíbrio na flora intestinal, né? Então, se entrar uma bactéria ali, por falta de higiene, alguma coisa do tipo, tem a flora bacteriana que vai auxiliar, não vai defender sozinho, mas ela vai auxiliar. E na parte interna, a gente tem o sistema complemento, que o sistema complemento, ele alerta. O que ele faz? Quando chega um invasor, por exemplo, eu vou desenhar aqui um invasor, tá? Quando chega um invasor, qualquer aqui, ó, esse aqui é o invasor, vermelhinho aqui. O sistema complemento, ele vai vir e vai circular esse invasor, vai ficar em volta dele, assim, ó. E aí, eles vão avisar os linfócitos, os fagócitos, vão avisar que tem um invasor. E aí, o sistema imunológico, né, da resposta inata, vai alertar, o sistema complemento vai alertar os fagócitos que vão vir aqui e vão fagocitar esse invasor. Vão fagocitar esse invasor e aí vai neutralizar ele, vai ver quais são o material dele, tudo, e aí a gente vai depois para resposta imunológica adquirida, tá? Um outro tipo de resposta imunológica inata é o processo inflamatório, que é quando você está com o processo inflamatório, o que você tem? Você sente calor na região inflamada, eritema, que é inchaço, incha muito aquela região. Não, desculpa. O eritema é a vermelhidão. Então, você tem calor, o eritema, que é o calor, ou a vermelhidão, então vai ficar muito vermelho aquela região do seu braço, tipo, foi uma picadinha. Então, primeiro fica quente, depois fica vermelho e depois incha. E aí vem a dor. Se você não tratar esse processo inflamatório, pode levar à perda de função daquela área, daquele membro, enfim. Então, tem que tomar bastante cuidado, tá? Se for um processo inflamatório muito agressivo, pode chegar a perder a função. Qual que é a principal característica, pessoal, do sistema imunológico inato? Da resposta imunológica inata, ela não tem especificidade, ou seja, ela vai te proteger de tudo e de todos. Ela não vai escolher de quem ela vai te proteger, ela vai te proteger de tudo. Por isso, ela não confere memória. E é uma resposta imediata. Ela vai, assim que você entrar em contato com esse possível invasor, ela vai te defender. Não é a pele, ela não fica escolhendo quem ela deixa entrar e quem ela deixa sair. Ela não deixa entrar ninguém. Entendeu? Então, ela não é específica, ela não
confere memória imunológica e ela é instantânea, ela é uma resposta imediata, tá? Essa é a diferença. E aí, a gente tem a resposta imunológica adquirida. Peraí, deixa eu colocar aqui o canetinho. Bom, como que é essa resposta imunológica adquirida? Então, a gente adquire, não nasce com a gente vai criando ela, adquirindo ela ao longo da nossa vida. Ela depende, pessoal, da ativação de células especializadas, que são os linfócitos. E esses linfócitos, ele tem especificidade do reconhecimento, não é igual a inata que te protege de tudo e de todos. Os linfócitos, eles são específicos para cada tipo de invasor. E é por isso, e por eles serem específicos, ele tem memória, porque se eles não tivessem memória, eles não iam saber que é aquele invasor e como se defender daquele invasor especificamente. Então, a gente tem uma resposta especializada, personalizada. Quem são esses carinhas? A gente tem o linfócito T, que é esse carinha aqui. Ele comanda a defesa e ativa os linfócitos B. O linfócito B é esse carinha aqui, vou pôr de outra cor. O linfócito B é esse carinha aqui. Esse linfócito, ele se divide em dois tipos, em dois grupos. O primeiro vai produzir o anticorpo e o segundo vai produzir a memória. Esse tipo de imunidade, aqui, essa imunidade imunológica adquirida, ela vai necessitar de anticorpos para defender o nosso organismo. Então, eu vou voltar um slide aqui. Então, ó, na inata, a gente tem os fagócitos, o primeiro sistema complemento, que vai vir, vai circular aqui o invasor, vai chamar o fagócito vai vir, fagocitar, vai englobar, entre aspas, engolir esse invasor, e aí ele vai levar lá para o nosso sistema imunológico adquirido, ele vai reconhecer esse invasor, vai entender como ele funciona e vai gerar um anticorpo para ele. E aí, toda vez que ele aparecer, o linfócito T vai ativar o linfócito B, que vai produzir o anticorpo e vai matar aquele invasor sem deixar que a gente fique doente. E aí a gente tem que entender alguns conceitos. Entender, pessoal, a diferença de antígeno para anticorpo. Antígeno, pessoal, é toda substância estranha ao nosso corpo, qualquer coisa diferente que entre em contato com o nosso corpo. Isso pode ser qualquer coisa. Você pode ter alergia de qualquer coisa e aí né, pode ter, estranhar qualquer coisa e isso te gerar uma alergia, por exemplo. Ou uma doença, no caso de bactérias, vírus, substâncias tóxicas, tipo um veneno de cobra. Então, muitas coisas são antígenos. Qualquer coisa que for estranha ao seu corpo, que não fizer parte do seu corpo. Um outro exemplo, no caso de transplante, você vai transplantar um órgão. É um corpo estranho para o seu organismo, então o seu corpo vai tentar combater ele. É por isso que quem faz transplante tem que tomar um remédio para evitar que o corpo rejeite aquele órgão. E o que é o anticorpo? O anticorpo, pessoal, são as substâncias produzidas pelo nosso sistema imunológico contra esses antígenos aqui. E como eu falei, são específicos, certo? Então, a gente tem, quando a gente encontra um antígeno, a gente entra um antígeno no nosso corpo, vai ser produzido um anticorpo contra ele, para nos defender dele. E aí, pessoal, acontece uma situação chamada de aglutinação. O que é a aglutinação? É quando a gente tem um antígeno aqui, né? A gente tem um antígeno, ó, esse carinha aqui,
quando esse antígeno entra de novo em contato com o nosso corpo, mas o nosso corpo já tem, o nosso organismo já tem anticorpos produzidos contra esse antígeno. Como eu falei, ele é específico, ó, se vocês olharem bem aqui, ó, ele encaixa perfeitamente. E aí, quando entra esse antígeno no nosso organismo novamente, os nossos anticorpos já vão nos defender. E aí, eles vão neutralizar aqui, ó, neutralizar esse antígeno no nosso corpo. Ele vai neutralizar ele aqui, ó. Tá neutralizado a carinha dele de chateado, ó. Ficou chateado porque ele não vai conseguir fazer mal pro nosso corpo. Ou seja, esse processo de aglutinação, ele funciona como uma chave fechadura. Lá, no caso, tem sua casa. A chave da sala abre a chave da cozinha, a chave da sala abre a porta da cozinha? Não vai abrir, só vai abrir a porta da sala. Então, é como se fosse um sistema chave fechadura que a gente chama, porque é específico para ele. Esse anticorpo aqui não vai encaixar aqui, tá vendo que ele é diferente aqui, ó? Esse aqui é mais abertinho assim, ó. Esse aqui tem um desenho, então é assim que vai funcionar, tá, pessoal? É específico. E com isso, sabendo da aglutinação, sabendo do antígeno, sabendo do anticorpo, sabendo que é específico, a gente tem as vacinas e os soros. E quais são as diferenças entre eles? Bom, o soro, pessoal, ele é uma imunização passiva. Por quê? Porque ele já possui os anticorpos. Ah, vamos lembrar o que é anticorpo? Então, peraí, vamos lembrar o que é anticorpo. Anticorpos são substâncias produzidas pelo sistema imunológico contra os antígenos, que são os invasores. Pode ser uma substância, pode ser um organismo, um micro-organismo, tá? Então, pessoal, o soro já possui os anticorpos. Então, ele já tem uma ação muito rápida, ele já chega resolvendo o seu problema. Mas, como ele é uma imunização passiva, ou seja, ele não faz esforço nenhum no seu corpo, ele não vai gerar memória imunológica. Não gera memória imunológica. Lembra no caso da Naja lá, que mordeu o cara lá em Brasília? Então, o que aconteceu? Ele foi mordido, a cobra injetou o veneno dela nele, e aí ele teve que tomar o soro. Se a Naja morder ele de novo, ele vai ter que tomar o soro de novo, porque ele não tem memória imunológica. O soro não produz memória imunológica. Então, se ele for picado de novo, ele vai ter que tomar o soro de novo. É uma imunização passiva. Já no caso da vacina, a gente tem uma imunização ativa. Ela faz o nosso corpo trabalhar. Por quê? A vacina, ela possui o antígeno, o invasor, isso mesmo. Só que de forma atenuada. Eu vou mostrar daqui a pouco várias formas de vacina que existem, tá? Então, ela vai fazer o nosso corpo trabalhar, porque ela tem um antígeno ali. E aí, com isso, vai estimular a produção dos anticorpos. E estimulando a produção de anticorpo, lembrando que a gente já falou do linfócito B, eles vão se dividir. O primeiro vai produzir anticorpo e o segundo grupo vai produzir memória imunológica. Então, a gente vai conseguir ter a memória imunológica, tá, pessoal? Então, é uma imunização ativa a vacina. Então, como que a gente produz o soro e como a gente produz a vacina? Vamos lá, falar um pouquinho disso agora. Bom, no caso da vacina, aí a gente vai lá primeiro, pega o veneno da serpente. Pegou o veneno da serpente, ele vai ser injetado na corrente sanguínea de um cavalo, mas assim, uma proporção que não vai matar o cavalo. Não é essa a intenção nossa, né? Então, o cavalo, com o veneno da corrente sanguínea, ele vai produzir anticorpos. E aí a gente depois vai tirar o sangue do cavalo, tira um pouco de sangue dele, coloca no aparelho chamado centrífuga lá no laboratório, e aí a gente vai separar o plasma dos glóbulos vermelhos. Aí a gente vai fazer a separação do anticorpo. Então aqui, ó, tem o antígeno, os anticorpos aqui, e a gente vai fazer a separação aqui dos anticorpos, ó. Com esses anticorpos
A gente vai fazer uma misturinha com ele, com uma mistura atenuada, mais fraca. Vai fazer a produção do soro antiofídico e vai usar em tratamento para acidentes com cobra. Então, a cobra, quando picar direto o mocinho aqui, a gente vai usar esse sorinho que a gente produziu no laboratório, que já tem o quê? O anticorpo, porque é uma imunização passiva, lembra? E é assim que a gente produz as vacinas, desculpa, produz os soros. E no caso das vacinas? Bom, como eu falei, a vacina, ela possui o antígeno, ela possui o invasor, né, a substância, enfim. E aí, como que vai ser? A gente tem vacinas com, calma aí, deixa eu baixar. A gente tem vacinas com o organismo atenuado, vivo, não patogênico, ou seja, ele não vai causar nenhuma doença, ele é só para gerar a mesma resposta imunológica. Então, é um organismo atenuado, mas ele ainda está vivo. Exemplo, febre amarela, sarampo, cachumba, todas essas vacinas são feitas com organismo atenuado. A gente tem as vacinas com organismo morto ou inativado. Caso, hepatite A, raiva, cólera. Aí a gente tem as vacinas com toxoides ou composto tóxico, inativado em formol. Exemplo, tétano, difteria. Então, nesse caso aqui, a gente só pega a toxina, só pega o que faz mal, deixa ele inativado, como a gente fez, e aí a gente dá a vacina na pessoa para ela criar os anticorpos lá. Aí a gente tem as vacinas de subunidade, geralmente são feitas com parte de proteína daquele micro-organismo. Exemplo, hepatite B, pneumonia causada por estreptococcus, HPV, meningite. Aí a gente tem as vacinas conjugadas, que são utilizadas geralmente para bactérias encapsuladas, doenças causadas por bactérias encapsuladas. No caso da pneumonia, causada por estreptococcus também, ou a influenza, né? Tipo B. E a gente também tem as vacinas com partes de DNA, que ainda está em teste clínico, e vetores recombinantes, que ainda está em teste clínico também, tá? Então, a gente tem todos esses tipos de vacina. Então, para você. E como que a gente escolhe? Isso vai depender muito do ciclo de vida do organismo, vai depender de qual é o grau de patogenicidade, de quanto ele deixa a gente doente. Então, depende de vários fatores e aí os cientistas vão decidir qual vai ser a forma que eles vão utilizar, tá? Até aqui, e aí a gente acaba essa parte de vacina da primeira habilidade aqui. Deixa eu voltar aqui. A gente volta aqui na primeira habilidade, tá? Então aqui já era, já falamos. Agora a gente vai entrar no sistema de alavancas e discutir um pouco sobre o sistema de alavancas que talvez tenham deixado algumas dúvidas e caiu na, na apostila, né? Exercício da apostila. Bom, pessoal, nós temos 3 tipos de alavancas, tá? De sistemas de alavancas. Nós temos as alavancas interfixas. O que são as alavancas interfixas? Quando o apoio fica entre a força potente e a força resistente. É o caso de tesoura e gangorra, por exemplo. Como assim? Ó, vamos olhar esse desenho do meio aqui. Tá vendo que a gente tem um trequinho branco aqui, ó? Que eu acabei de estipular de rosa? Então, esse é o apoio. Aí a gente tem a força potente, que no caso é a mão da pessoa aqui, ó, né? A gente tem a força resistente, que é o que está resistindo. E aí, quando a gente tem esse modelo em que o apoio está entre a força resistente e a força potente, a gente tem um tipo de alavanca que é a interfixa, tá? O exemplo de uma gangorra aqui também, ó, tem um apoio no meio e a gente tem a força potente e a força resistente, tá?
Peraí que eu tô olhando aqui. Vou mexer aqui pra gente comer. Aí, pessoal, a gente tem o interresistente. Interresistente. A força resistente, pessoal, fica entre o apoio e a força potente. Então, a resistência tá aqui, o apoio tá aqui e a força potente tá aqui. Então, ó, a gente percebe que a força resistente tá entre o apoio e a força potente. Então, inter lembra de entre. Quem está no meio? Entre a resistência. Então, a resistência está entre o apoio e a força potente. Exemplo, carrinho de mão, que o apoio está aqui na frente. A gente tem um abridor de garrafa, o apoio está aqui, a força resistente e a força potente. Então, a força resistente está no meio, tá, pessoal? Um quebra-nozes aqui, ó, que a força resistente está no meio, o apoio está aqui na ponta e a força potente está aqui na outra ponta. Então, bem tranquilo, né? E a gente tem a interpotente. Quem está no meio? A potência. Exatamente. Ah, peraí, deixa eu mudar de cor. Quem está no meio? A potência. Agora, então, o apoio está numa ponta, a força resistente está na outra ponta e a força potente está no meio. Então, só lembrar do nominho, ó, inter, entre, potente. Então, quem está no meio, a potência, tá? A força potente. E é isso nessa parte, tá? Agora a gente vai ler junto a apostila, tá? Então, vamos lá falar um pouco agora da apostila 4, ler mesmo as questões com vocês. Vamos lá. Bom, deixa eu pegar uma caneta aqui. Número 1, questão número 1. Depois que a vacinação foi adotada no país, algumas doenças foram erradicadas, ou seja, deixaram de existir entre a população. Como exemplo disso, temos A. Dengue e febre amarela. B. Sarampo e conjuntivite. C. Varíola e poliomielite. E D. Gripe e rubéola. Qual que é dessas? Qual dessas alternativas tem duas doenças que foram erradicadas por causa da vacinação? 2. O soro e a vacina são substâncias que agem como imunizadores do organismo. A respeito desses produtos, marque a alternativa incorreta. Qual não está certa? Qual está errada? A. O soro é responsável por uma imunização passiva? B. Como exemplo de soro, podemos citar o antiofídico? C. As vacinas estimulam o corpo a produzir anticorpos contra determinado antígeno? D. Podemos dizer que a vacina é usada na prevenção, enquanto o soro é usado para curar? Ou E. As vacinas são produzidas injetando o antígeno em um animal que passará a produzir anticorpos? Então, e aí, qual vocês acham? Se não lembra, volta na videoaula, vê com calma, depois responde. 3. Complete as lacunas com as palavras abaixo. As palavras são imunológico, antígeno, invasor, anticorpo, enfraquecidos e rápido. Então, vocês vão completar esses espaços com essas palavras aqui, tá? Vamos lá. A. As vacinas são fabricadas a partir de... Qual dessas aqui? Mortos ou qual dessas aqui? Assim que as vacinas são introduzidas em nosso corpo, o nosso sistema parará, atua contra o agente, introduzindo, produzindo parará, específicos para combater esse agente, induzindo a formação de células de memória. C. Caso o nosso organismo entre em contato com o agente caso o nosso organismo entre em contato com o agente causador de doença, para o qual já recebeu vacina, a resposta das células de memória é tananã,
destruindo os tananã. 4. No século XVIII, o médico britânico Edward Jenner desenvolveu a vacina antivaríolica, a primeira que se tem registro. Mas os experimentos dele não foram reconhecidos pela comunidade científica da época. E apesar dos benefícios, o desconhecimento e a técnica causavam muito medo nas pessoas. No Brasil, a primeira campanha de vacinação foi realizada de modo violento e obrigatório. Quem foi o médico responsável pela primeira campanha de vacinação no Brasil? Ó, é só um nominho aqui. Que ano foi realizada a primeira campanha de vacinação? E como ficou conhecido esse acontecimento histórico? Taranã, vacina. Olha lá as dicas, hein? 5. Relacione as máquinas simples com os exemplos de atividades presentes em nosso dia a dia. Então, aqui a gente tem 3 tipos de máquinas simples: as rodas, as alavancas e as roldanas. Aí você vai colocar aqui, se esse caso aqui for A, se for roda, você coloca A. É só um exemplo, tá? Não é a resposta. Ah, se aqui foi B, se é a alavanca que ele usou, então é B. E aqui, se for C, se ele usou roldando, então é C, tá? Mas não é essa a resposta. Então, a gente vai ter que ler para vocês saberem qual vai ser a resposta certa aqui. Vamos ler. Um pedreiro puxando um saco de cimento para o segundo andar da obra, qual tipo de máquina simples ele usou? Ele usou roda? Ele usou alavanca ou ele usou roldando? Um estudante utilizando uma tesoura para realizar tarefas na aula de artes. Qual tipo que ele usou? Ele usou roda? Ele usou alavanca? Ele usou roldando? Um senhor a caminho do seu serviço em seu carro. Ele está usando uma roldana, ele está usando uma alavanca ou ele está usando uma roda? Então, marquem aqui. A, B ou C, dependendo do tipo de máquina simples que ele está usando. Sobre os anticorpos, é correto afirmar que, então você vai ver qual é correto afirmar, tá? A. São substâncias vendidas comercialmente para as pessoas. B. É uma substância que o corpo produz a partir da exposição aos raios solares. C. São substâncias que, quando em excesso no corpo, podem causar danos à saúde das pessoas. D. São substâncias específicas produzidas pelo corpo quando este é invadido por micro-organismos que podem causar doenças e são responsáveis por combater esses micro-organismos. Então, qual dessas alternativas está certo? Vamos lá para a próxima. 7. Imagine a seguinte situação. José quer colocar uma geladeira em cima da carroceria de uma caminhonete. Pensou que sozinho não conseguiria, mas que poderia usar uma máquina simples para tentar resolver seu problema. Que tipo de máquina simples José poderia improvisar para resolver facilmente o seu problema? A. Uma rampa ou plano inclinado? B. Uma alavanca interresistente? Lembra, interresistente quer dizer que a resistência, a força resistência, está entre o ponto de apoio e a força potente, tá? Uma alavanca interfixa ou uma roldana? Qual deles? E 8. Identifique o ponto de apoio, a força potente e a força resistente. Então, aqui vocês vão olhar a imagem e vão ver quem é a força resistente, quem é a força potente e quem é o ponto de apoio, tá? No A, na alternativa A. A alternativa A está dizendo que o A é o ponto de apoio, o B é a força potente e C é a força resistente. No B, está dizendo, a alternativa B está dizendo que o A é a força resistente, que B é o ponto de apoio e C é a força potente. Na alternativa C, aqui ó, está dizendo que o A é a força resistente, que o B é a força potente e que o C é o ponto de apoio. E no D,
está dizendo que A é a força potente, B é o ponto de apoio e C é a força resistente. Então, dá uma olhada aí, vê o que vocês acham. Se não lembra, volta lá nas questões, volta lá na explicação, para vocês lembrarem. 9. São exemplos de máquinas simples. A. Bicicleta, pinça e cortador de unha. B. Abridor de latas, martelo e tesoura. C. Chave de fenda, alicate, computador. E D. Quebra-nozes, carro e carrinho de mão. Qual dessas alternativas, A, B, C ou D, tem os 3 exemplos sendo máquinas simples, tá? E 10. Identifique os tipos de alavancas e assinale a alternativa correta. A. O 1 é interresistente, o 2 é interpotente e a 3 é interfixa. O que você vai fazer aqui, pessoal? Vocês vão observar a pinça. Tem que observar aqui onde está o ponto de resistência, onde está o ponto de apoio e onde está o ponto potente, tá? Então, vai ver que, aqui é o ponto de apoio. Aqui, entendeu? E aí vocês vão vendo onde você tem o apoio, onde você põe a força e onde está resistindo. Para vocês saberem se é interresistente, interpotente ou interfixa, tá? E é isso, pessoal. Acabamos aqui. Não tem mais alternativas. Respondam com calma. Se não souberem, voltem na explicação. E a gente provavelmente vai se ver nas próximas apostilas aí. Talvez eu grave mais um vídeo. Mas eu estou gravando vídeo aula lá na Câmara. Assistam, deem de todas as matérias. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os links de todas as videoaulas que eu já gravei do 7º ano. Se você não sabe de alguma, não viu alguma, volta lá e assiste, tá bom, pessoal? Um beijo e até a próxima. Beleza, pessoal? Tchauzinho!